Olá, esse é o Miados e Arranhões número 9 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre críticas, elogios e como não enlouquecer com eles. Bom, esse ponto você deve se perguntar, como é que uma pessoa pode enlouquecer com críticas e elogios? É uma das coisas que mais enlouquece artista é o excesso de uma ou de outra coisa, né? O excesso de crítica, o excesso de elogio. No caso da gente tem vários caminhos, aquela fase que a menina tá super concursuda, por exemplo, fazendo um monte de concurso, ganhando ou não ganhando, ela tem feedback de duas bailarinas que ela adora, ela respeita, os feedbacks são inversos. Essa fase aí é uma loucura na cabeça da menina. Uma outra fase também difícil, uma decisão às vezes que a menina toma que pode ser um pouco arriscada, é fazer aula com 4 professoras ao mesmo tempo. Uma critica uma coisa, outra elogia a mesma coisa. É importante ter várias visões, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Primeiro formar alguma coisa, né? Ter um pouco mais de certeza sobre você, como bailarina, para poder filtrar esse tipo de opinião, de crítica e de elogio das pessoas. Então, você precisa saber, chega um momento que você precisa saber o que é que você tem de bom, de dom natural, que faz bem, com facilidade, com naturalidade, e o que você tem para melhorar, para não ficar dependendo exclusivamente, 100% da opinião de outras pessoas. Aonde a crítica e o elogio são destrutivos é no ego, e a gente precisa do ego como funcionário da empresa de qualquer artista para conseguir fazer o nosso trabalho. Então o ego não é de todo ruim, e tanto crítica quanto elogio em excesso pode bagunçar um pouco o ego. No caso de elogio, ele ficar exacerbado, enlouquecer, e no caso de crítica, ele ficar muito espremido. Quando eu recebo um elogio e eu acho um caminho recomendável, eu entendo como você precisa estudar tal coisa. Então, lá no começo de carreira, lá no comecinho, você tem um quadril molinho, aí eu já investi em quadril molinho minha vida inteira. Se as pessoas estão percebendo, consequentemente comentando, as outras pessoas vão procurar o seu trabalho a partir daquele elogio. Então pode ser que você tenha naquele dia ido bem, mas você tem aquilo lá de bom. Só que você tem que atingir o que a pessoa está dizendo sobre o seu trabalho. Então, outra coisa que falavam, você é muito sensual, você é muito sedutora. Então, claro que eu investi nessas coisas também, criei recurso para trabalhar dentro disso, mas para mim sempre foi, e eu passo isso adiante como uma dica, né, para as minhas alunas, olha, receba elogio como um toque de um caminho para você estudar, para que você fique sublime mesmo em alguma coisa, até para compensar as coisas que você vai ficar boa. Tem algumas coisas que a gente fica bom naquilo, mas sublime não é em tudo, mas tem que achar lugares na gente que fiquem maravilhosos. Uma outra coisa importante de se dizer sobre crítica e elogio é que metade dessa crítica pode ser quem, por quê. Quando a minha mãe viu a Fifi Ábido, a primeira vez, eu dançava fazia uns 6 meses, ela falou, eu prefiro você. Eu prefiro você. É fofo da parte da minha mãe, mas não é o tipo de elogio que eu posso considerar, já que a minha mãe preferindo a mim com 6 meses de dança do ventre, a Fifi Ábido, que é aquela coisa espetacular. Crítica de quem gosta de você, crítica de quem não gosta de você, crítica de quem está na mesma altura no ranking que você, crítica de quem está acima de você no ranking, crítica de quem está abaixo de você no ranking, em que momento, em que situação, na frente de quem, como é que isso aconteceu. Como isso aconteceu é parte daquela crítica. A minha dica para quem recebe a crítica é ouvir, só. Se for numa situação pública, você não precisa falar, é mesmo, você tem razão. Por exemplo, a pessoa diz, você não estava muito inspirada hoje. Aí você diz, é mesmo, eu não estava.
Aí isso vai virar, fulana disse que não estava inspirada. Aí é você se autodepreciando. Então, acho que você não estava muito inspirada hoje. Receba. Receba e depois você vê lá o vídeo, o que aconteceu. Hoje você estava maravilhosa. Receba também. Sem, você acha? Não precisa nada disso. Depois você avalia direitinho isso, né? Em que situação que essa pessoa disse isso, o que ela ganha, se é que ela ganha, o que ela perde, se é que ela perde, o que ela sente por mim, o que ela, né, deseja do meu sucesso. Os elogios, eles são um pouco menos nocivos, talvez, né? Porque uma pessoa que tem um ego muito descontrolado, ou que tem um desajuste no citocômetro dela, não tem crítica que dê jeito. E qualquer elogio ela vai compreender como dizendo a ela que ela está no topo do que ela pode estar. Então a gente não precisa pensar, né, nisso, de se eu fizer um elogio a pessoa vai explodir. A crítica já é um pouco mais delicada. Eu percebi pela minha experiência que a crítica ela só é aceita quando você cobra. Então, por exemplo, uma menina comenta que fulana me disse tal coisa, né? Uma crítica que ela não gostou. É uma situação de camarim. Quando ela paga você para ouvir a sua opinião, ela veio até você para ouvir a sua opinião, ela está com um outro tipo de abertura. Então, feedback de camarim, muitas vezes o que a pessoa quer é um arrasou. Jade, e aí, como é que foi? Hoje em dia eu já não respondo mais, não entro muito nesse critério, porque pela minha experiência esse negócio não dá muito certo. E aí tem umas pessoas que dizem assim, você pode falar tudo, você pode falar tudo. Ela já está partindo da premissa de que eu não diria alguma coisa, isso já me deixa com o pé meio, né, pisando em ovos. Quando a pessoa diz você pode falar tudo e insiste demais nisso, quando você começa a falar tudo, ela começa a se justificar, porque na verdade o que ela queria era só tava linda. Às vezes a pessoa já vem com o feedback, com o seu feedback na imaginação dela. Ela fala, a Jade vai gostar por causa de tal coisa. Ela vem esperando que você diga tal coisa. Ou a Jade não vai gostar de tal coisa e de repente você gosta e ela frustra porque está numa situação de artista. É diferente dela chegar no seu espaço, no seu estúdio, na sua casa, onde quer que você atenda, e você abrir a porta para uma pessoa que está te pagando para receber uma crítica. Então, para quem recebe a crítica, acolhe e depois balanceia, e para quem dá a crítica, não dê. Venda, é mais seguro para todo mundo. Ainda sobre de quem vem a crítica e de quem vem o elogio. Bom, eu não sei há quanto tempo você me conhece, mas o meu cabelo, ele é bem crespo, né? Natural, ele é bem crespo, armadão, assim, desse tamanho. Sempre foi vermelho desde o começo da minha carreira, mas eu usava ele natural, crespo, adorava, assim, sempre tive era uma identidade para mim aquele cabelo. Ainda eu ainda me enxergo de uma certa forma com aquela cara lá, né? Eu sinto saudade dele. Mas muito tempo trabalhando na frente do espelho, você começa a cansar da sua própria cara. Daí eu fiz pela primeira vez, assim, para trabalhar. Comecei a fazer penteados, fazer babyliss, fazer cacho para dançar. E fiz esse visual que está até hoje, né? Entrei nesse visual que está até hoje, numa situação de um show enorme, muito lotado. 2 sessões de 500 pessoas por sessão, todo o mercado inteiro foi ver esse show na época. E aí, claro que todo mundo reparou na diferença. O cabelo da Jade, o cabelo da Jade. Eu recebi elogios de mulheres belíssimas, e recebi elogios de mulheres que não são arrasou amiga, sabe? De amigas minhas que não são aquela pessoa amiga fã. Falei, olha... E ao mesmo tempo eu teve o contrário também, tá? Mas a maioria foi assim. E ao mesmo tempo eu ouvi comentários do tipo... Cadê os seus cachinhos? Por que você alisou o cabelo? Não acredito que você alisou o cabelo. O tom
das críticas, já não era interessante de ouvir aquela crítica. De onde vinha, então, pelo menos a maioria delas, pior ainda. Então, eu mudei o cabelo. Pessoas que são, cuja opinião é importante para mim, que tem essas pessoas, eu estou de olho nelas, e né, de ouvido ligado no que elas têm a dizer, isso é um elogio e uma crítica que eu tenho que prestar atenção. Dependendo da pessoa que critica uma determinada coisa que eu faço, eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho certo. Dependendo da pessoa que elogia um texto que eu escrevo, eu deleto o texto. Está atraindo essas pessoas, se está agradando essas pessoas. Agora, se você quer agradar 100% das pessoas o tempo inteiro, você só vai receber elogios e as críticas virão nas suas costas. É uma questão de postura que a gente tem que escolher. Bom, e eu quero finalizar esse programa contando uma historinha que fala sobre crítica, elogio, aceitação e posição. Em determinados momentos, quem é que está em condição de dizer o que para quem? Era uma vez, naquele programa Ídolos que passava antigamente no SBT, o Miranda, um produtor musical, Alair Ramo, que faleceu inclusive esse ano, ele é o cara que produziu os Raimundos, ele produziu umas coisas, ele mesmo, eu conheci, trabalhei com ele, ele falava, eu gosto de arame farpado na orelha, velho. Ele é gaúcho. E aí pintou um cara no programa, eu não estava acompanhando, não sabia quem era o cara, e tinha aquelas buzinas de spray. Entrou um cara no programa, uma figura super chave, sabe assim, brasileiro, chave, meio falcão, assim, cabelo de ovelha, uma guitarra toda colorida. Sabe quem é a ovelha? Pesquisa quem é a ovelha, você vai entender o que é o cabelão da ovelha. Uma guitarra colorida, uma roupa meio de Augustinho Carrara, assim, uma figuraça. Olha, eu estive aqui nesse programa na última edição e eu queria cantar uma música, o Miranda nem me deixou cantar, já chegou com o dedo na cara do Miranda assim. E o Miranda nem me deixou cantar e eu voltei aqui hoje para provar que o meu trabalho tem o seu valor e não sei o que lá. E o Miranda olhando para a cara dele assim. Ele fez o Miranda pé e ficou com a mão na buzina. E o cara falando, você não ouvia a voz do cara, ele com a mão na buzina. E ele tirou a mão e falou, velho, você tem que fazer sim o seu som, você tem que fazer o que você acredita, você tem que seguir sim a sua verdade, só que você não pode me obrigar a gostar disso. Eu acho o teu som uma merda, não é o tipo de som que eu gosto, que eu vou ouvir, mas eu apoio você como músico. Nessa situação não, porque eu estou aqui para escolher o som, não é você que está aqui para escolher o som e escolher o seu som. Então, se você se inscreve, se você paga para saber, você tem que entender que naquele momento lá a sua opinião não tem significado nenhum e fazer o que você quer não significa agradar todo mundo, não dá para empurrar o que a gente quer na garganta das pessoas. Não se esqueça dos nossos hashtags. Dança do Ventre do Brasil, Brazilian Belly Dance Brasil, Dança do Ventre São Paulo, Dança do Ventre Rio de Janeiro, Dança do Ventre BH, Dança do Ventre Salvador, Dança do Ventre Bahia, Dança do Ventre Sergipe, Dança do Ventre Brasil inteiro. Vamos levar o nome do nosso país como nação dançante que a gente sempre foi. E deixe o seu e-mail para receber o mailing da Jade. E aí você vai ficar por dentro de onde eu ando, o que eu ando fazendo, como é que eu estou trabalhando e tudo que acontece aqui no Des Moines. Obrigada. Desculpa, tá, querida? Eu estou fazendo isso por nós duas. A gente está precisando de grana. Você está conversando com quem? Comigo mesma. Quem é essa? É ela. Tem que trocar de roupa, bicha. Vai finalizar esse aí. Não, que trocar de roupa, Branca. Eu vou finalizar esse aí. Isso. Puta que pariu, viu? Assim não dá. Precisa ter foco.